Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Você deve estar, talvez assim, um pouco, digamos, surpreso, né? Que nos acompanha sempre naquele horário de 1h40. Tem dias que o nosso programa está indo ao ar de 8 horas da manhã, hoje, por exemplo, a 1h15 da tarde. Então, essas variações acontecem porque a Rede Bandeirantes Nacional está transmitindo os jogos do Mundial de Vôlei, né? Então, é prioridade para a Rede Nacional, né? Em detrimento dessa programação que nós temos aqui no estado do Rio Grande do Norte. Mas sempre no ar, trazendo informação para você ficar ligado no que acontece no dia a dia do nosso estado, da nossa cidade e também do nosso Brasil. E falando em Brasil, né, nessa situação que a gente tem que parar e pensar e refletir muito, sobretudo nossos homens públicos, né? Eu acho que quem acreditar em orações, em reza, em prece, tudo isso pedindo cada vez mais pelos nossos homens públicos, né? Porque é tanto desvio, é tanta corrupção, desculpa a palavra, é tanta safadeza que a gente observa no dia a dia, né? Já apreenderam, na verdade, a Polícia Federal, né? E depois foi muito criticado, né? Uma Lamborghini, olha só, lá do ex-senador, do senador Fernando Collor, ex-presidente da República, né? Que foi cassado e, curiosamente, absolvido de todos os seus crimes pelo Supremo Tribunal Federal há cerca de um ano atrás. Mas aí, nessa nova operação que está sendo feita pela Polícia Federal, na Lava Jato, tantas outras, aqui e acolá se descobre algo ligado a outros senadores, a outros deputados de vários partidos, não é de um partido só. E aí nós observamos essa apreensão do senador Fernando Collor, né, somente de uma estava estacionado na velha Casa da Dinda, né? Todo mundo lembra da história da Casa da Dinda, aqueles escândalos de corrupção que o levou à queda como presidente da República. Então, era uma Lamborghini prata, um Porsche preto e uma Ferrari vermelha, né? Assim como parte do que seria o pagamento de alguma propina desviada. E aí mais recursos, mais milhões de reais encontrados também no desvio da Operação Lava Jato. É importante a gente ficar atento a tudo isso que se passa, né? Escolher bem nas próximas eleições, né? Quem irá governar todos os municípios do Brasil, quem serão os vereadores, porque muitas vezes você avança no executivo, mas você escolhe um legislativo conservador. Tá aí, por exemplo, quando voltamos ao plano nacional, senador Renan Calheiros, em outras operações, investigado novamente, né, em assunto que ele falou que na verdade, um rescaldo de investigações antigas, mas na verdade não é. Nós sabemos que é um andamento de investigação que acontece e se apura muita corrupção no nosso Brasil. Pelo menos está apurando. Agora, falta acontecer a devida punição desses membros. E aí a gente para e pensa, né? Muitas vezes o Congresso hoje, que diante da dificuldade política, da crise política, econômica, financeira enfrentada e também os problemas de corrupção enfrentados pela presidente, o Congresso vai casando e batizando ao seu bel prazer, né? Jogando muitos problemas nos peitos da presidente para que ali se sancione ou se vete. Mas medidas responsáveis têm sido aprovadas pelo Congresso, a gente sabe, aquele aumento extraordinário do Poder Judiciário, ampliando os salários em mais de 70% em alguns casos, como também outras medidas recentemente que, ao invés de ir digamos assim, caminhando em paralelo com as medidas de austeridade, de realmente conter os recursos, vai se afrouxando cada vez mais os recursos, como a gente observa. Então, realmente é um Congresso que, em sua maioria, tem votado muitas vezes de maneira contraditória, né, aquilo que se espera por parte da opinião pública e aquilo que se espera, que se deseja que se faça em prol da nossa própria economia brasileira. Então, muita atenção, né, a tudo isso. É importante hoje acompanhar o portal da Transparência, né, www.transparencia.org.br. Muito fácil você acessar e saber como é que o deputado que você escolheu, que você votou nele, ele está votando. Você votou em A, B, C ou D para deputado federal, para senador, como será que eles estão votando? Você sabe dizer? É muito fácil de acompanhar. Vai lá no portal da Transparência. Na Casa Legislativa também você pode acompanhar nas sessões que tem nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e também na Câmara Federal e Senado. Você tem condição de acompanhar e saber aquele representante que você colocou lá, de que maneira ele está se comportando. Se condiz com a maneira coerente, sem se envolver com corrupção, se a forma como ele está votando, escolhendo, diz respeito àquilo que você tinha de expectativa naquele político. Então, essa participação mais ativa do cidadão é necessário, porque nós sabemos que a única forma, a forma mínima de exercício da cidadania é através do voto. Mas ao invés de a gente viver uma democracia representativa, onde você escolhe o seu representante e acompanha o desempenho, o mandato do seu representante, a gente está vivendo a democracia delegativa. Você vota, escolhe, deixa para lá, não sabe mais nem quem votou, em quem
você escolheu para lhe governar, para administrar sua cidade, seu estado, ou para ser deputado federal, estadual e por aí vai. E aí depois que você esquece, alguns até lembram, mas não acompanham o mandato, não sabe como é que a pessoa está votando, se está sendo coerente com o que disse na campanha ou não. Então vamos ficar atentos, e vem aí mais um ano, mais eleição, para que a gente não cometa erros, porque só nós é que vamos pagar muito caro por isso. Eu quero lembrar a você que nos acompanha, né, que nosso site www.robsoncarvalho.com está no ar e através do nosso site você pode interagir conosco, enviar sugestões de temas que você gostaria que a gente discutisse, que a gente abordasse e conversasse com você, temas que a gente pode emitir a nossa opinião, como também trazer entrevistas para abordar esse assunto que você sugere. E ainda, se houver algum problema no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, você que está no interior do Rio Grande do Norte, através do nosso site existe lá, você vai clicar no Fale Comigo e eu vou receber a sua notícia, a sua informação para compartilhar com você aqui e também postar no site, como fazemos diariamente. Hoje nós vamos conversar com o diretor-presidente da EMATER, né, que é o Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Norte. Está conosco, né, já está aqui ao meu lado, daqui a pouco vamos conversar com ele, com o César Oliveira, abordando vários assuntos, dentre eles o programa do leite, está uma polêmica danada, vai acabar, não vai acabar, o que é que está vendo? Então vamos aqui ver o que é mentira e o que é verdade, né, que muitas vezes a gente sabe que existe a intriga de oposição, aquela história todinha, aquela fofoca que percorre o estado do Rio Grande do Norte bem rapidinho, e quando a gente vai espremer, o que é que sai da verdade? Quase nada. Então vamos saber daqui a pouco o que se passa com o programa do leite e vários outros programas desenvolvidos pela EMATER. Até já. Todo mundo tem algum talento. O importante é saber despertar o que há de bom aí por dentro. O seu melhor vai aflorar. Pra ser feliz tem que ter um bom lugar pra crescer. Bom mesmo é ser salesiano e ser o seu melhor a cada dia. Colégio Salesiano, lições pra vida toda. Motorista que respeita as leis de trânsito, dirige bem e faz o bem para todo mundo. Dirigir bem é respeitar os sinais. Parar antes da faixa, também. Não usar o celular enquanto dirige é super do bem. Quem não respeita as leis e a vida dos outros, leva multa e pontos na carteira. Respeitou as vagas de estacionamento? Muito bem, gostei. Campanha Motorista do Bem, Trânsito também. Detran RE, Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Promoção com qualidade, promoção com variedade, promoção com muitas ofertas. É no Nordestão, é amanhã. Macaxeira, quilo 1,18. Goma fresca Sinhá Maria peneirada, pacote de 1 quilo, 3,79. Melão amarelo famosa redinha, quilo, 3,89. Batata inglesa, quilo, 3,49. E na seção de frios e laticínios, todo dia tem promoção pra você. Promoção é Nordestão, Nordestão é promoção. Promoção com carinho e dedicação é no Nordestão. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos conversar com César Oliveira, diretor-presidente da EMATER Rio Grande do Norte. Programa do leite, como será que está essa situação? Será que vem concurso a ser realizado pela EMATER? Preenchimento de cargos e por aí vai? Vamos saber essas e outras informações com o César Oliveira. Seja bem-vindo ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos os telespectadores. Prazer tê-lo conosco, e quem está em casa nos acompanhando já sabe, pode participar e construir conosco o programa. Basta você mandar a sua mensagem por mensagem de texto ou mesmo pelo WhatsApp para o 999827916. Você interage conosco de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. César, eu gostaria que você pudesse primeiramente compartilhar com o nosso telespectador quais são as áreas de atuação da EMATER
para que a partir daí a gente possa detalhar algumas dessas informações que a população tem bastante expectativa. A Emater, Robson, tem como principal objetivo trabalhar pela promoção do desenvolvimento rural no Rio Grande do Norte, especialmente com o público da agricultura familiar, que, para quem não sabe, são os pequenos agricultores. É com esse público que a gente trabalha e no Rio Grande do Norte, dos 83 mil estabelecimentos agropecuários, 71 mil estabelecimentos estão nessa condição e eles ocupam 1 milhão de hectares de terra do total de 3 milhões de hectares existentes no conjunto desses estabelecimentos agropecuários no estado do Rio Grande do Norte. Então, esse é o universo do que a Emater atua. É claro que a gente não tem capacidade operacional para atender a todos simultaneamente. Eu vou lhe dar exemplo de um programa que a gente trabalha, que é o programa Garantia Safra, que é um programa do governo federal em parceria com o governo do estado, e ele assegura que, por ocasião de seca, perda de produção, haja o pagamento de 5 parcelas mensais para os agricultores e agricultoras. Como também construção de barragens subterrâneas, elaboração de projetos de créditos para o PRONAF, para viabilizar a produção, trabalhos do ponto de vista da organização de cooperativas, associações, ou seja, o trabalho da Emater, ele tem uma perspectiva educacional, ele tem uma perspectiva de organização dos agricultores e agricultoras para que alcance uma condição de desenvolvimento econômico e social na área rural. E eu gostaria que você pudesse expor para o nosso telespectador como é que está hoje a situação do programa do leite. Eu me recordo que em algumas conversas que tivemos de bastidores, a informação circulava de que, ora, uns falavam que o programa do leite ia acabar, outros falavam que houve uma redução muito grande do programa do leite, e até por causa dessa redução talvez chegasse ao fim o programa do leite. O que é que está havendo em relação ao programa do leite no estado do Rio Grande do Norte? É importante, Robson, compartilhar e relembrar aos nossos telespectadores que o programa do leite foi constituído há 20 anos. E é evidente, quando o programa foi constituído, havia um índice de pobreza muito alto, que hoje é diferente. Como também era baixo o consumo de leite, então ele tem um componente social e tem um componente econômico. Mesmo que tenha ocorrido ao longo dessas 2 décadas alteração da pobreza e também melhoria do poder aquisitivo, a orientação do governador Robson é uma orientação muito clara. Primeiro, tratar com o programa de forma transparente, mas moralizá-lo. É um programa que tem um objetivo econômico na medida em que ele potencializa o processo de aquisição, e isso tem essa dimensão de organizar a cadeia produtiva do leite, e também uma dimensão social, na medida que ele distribui leite para aquelas populações mais carentes. Para se ter uma ideia, eu vou dar aqui alguns dados. Na primeira quinzena de novembro de 2014, o governo do estado adquiriu 1.300.000 litros de leite. Na primeira quinzena de maio de 2015, o governo do estado adquiriu 1.200.000 litros de leite, aproximadamente. Ou seja, é uma diferença de pouco mais de 7%. 100 mil litros de leite. E você, como também os telespectadores, podem explicar, mas o que é que houve? Não é uma redução do programa. Trata-se de implementação dos seus critérios para que assim a gente possa inserir novas famílias. O programa, nós manteremos ele do tamanho que tem sido operacionalizado. Contanto, é fundamental que a gente tenha o cuidado de observar o cumprimento das condicionalidades. César, o que é que isso significa? Ou seja, vamos aí levar o leite, beneficiar com o programa do leite somente aquelas famílias que realmente precisam. Vocês estariam, então, pelo que eu entendi, retirando aquelas pessoas que talvez não precisassem mais ou não pudessem mais, pela sua condição, estar incluído no programa do leite, para que essas vagas que sobram incluir as pessoas mais carentes ainda para serem beneficiadas. Seria exatamente isso, Robson. Não há orientação do governo, do governador para reduzir. Há uma orientação para moralizar, o que significa substituição de famílias. Então, por exemplo, quem é beneficiário do programa do leite? Quem é beneficiário? Criança de 2 a 7 anos. 7 anos e um dia não pode mais ser beneficiário, tem que ser substituído por outra. Mulheres gestantes, nutrizes e assim sucessivamente. Por isso, a necessidade desse ajuste. Eu vou dar um exemplo de Mossoró. Nós, quando fomos fazer o recadastramento do leite em Mossoró,
identificamos que aproximadamente 40% dos beneficiários já não atendiam mais aos critérios do programa. E está havendo essa mudança progressiva, de modo que a gente chegue ao número de atendimento que era cumprido em Mossoró. Então, repito, não haverá redução do programa do leite, essa é uma orientação de governo, mas o que está em curso são medidas no sentido de fazer com que este leite chegue efetivamente a quem dele precisa, seja efetivamente entregue a quem está dentro dos critérios. Quem está dentro dos critérios. E com relação à construção de barragens subterrâneas, qual é a programação da Emater para este ano de 2015, que já está na metade? É importante registrar, Robson, nós estamos vivenciando o 5º ano de seca, né? Com indicativos de que poderá ocorrer também em 2016, não é algo tão comum. Então, isso gera uma dramaticidade. Uma das maiores secas da história do estado, né? Sim. De todo o Nordeste, né? Então, isso gera uma dramaticidade muito grande. O governo do estado está adotando um conjunto de providências. A orientação do governador Robson é muito claro: garantir água para o consumo humano, mas também, na medida do possível, implementar ações que permitam o acesso à água para a produção. A construção de barragem subterrânea é uma das ações que a Emater realiza. Nós já construímos 1.600 barragens subterrâneas e construiremos mais 1.300 barragens. Isso vai permitir que esse agricultor, que essa agricultora, que essa família beneficiária possa, mesmo numa condição de seca como a gente está vivendo, chovendo pouco, essa água ser melhor armazenada para permitir a produção de alimentos para consumo humano, como também a produção para animais. Mandar um abraço aqui para a nossa telespectadora, a Maria de Fátima, lá de Serrinha de Cima, em São Gonçalo do Amarante. Um abraço, amigos de São Gonçalo do Amarante. Obrigado pela audiência de vocês. Pergunta aqui da Antônia Lima, que está nos acompanhando em Macaíba. Ela gostaria de saber quais são os critérios para a construção das barragens subterrâneas. As barragens subterrâneas, elas são destinadas para aquelas famílias que, primeiro, tem que estar na área rural, tem que ser agricultor familiar, portanto pequeno, e além disso tem que estar no CAD único. Se reunir essas condições, além da terra ser sua própria, né? Nós não podemos construir na terra de terceiros, na terra que essa família detenha. Esses são os critérios para ser beneficiário das barragens subterrâneas. É uma tecnologia que tem um custo médio por família de aproximadamente R$11.000 e ela consiste, então, num barramento d'água, na construção de um poço artesiano e também, a partir disso, da orientação de assistência técnica por parte da Emater para que essa água tem um uso adequado, especialmente para a produção de alimentos. Temos a pergunta aqui do Tiago, que nos acompanha em Ponta Negra. Um abraço, amigos de Ponta Negra, aqui em Natal, que estão ligados com Boa Tarde, Cidadão. Ele gostaria de saber quais são as possibilidades de realização de concurso para a Emater, sobretudo na área de nutricionistas. A Emater tem nutricionistas contratados. Uma das ações é na ação do programa do leite, mas também outras que a gente trabalha com compra e distribuição de alimentos. A gente sabe, o governo do estado, a situação de limite prudencial na parte, e isso limita a contratação de pessoal. Também sabemos que há uma demanda muito grande nas áreas de segurança, educação e saúde, como também na Emater. A gente está trabalhando um processo, a própria Secretaria de Planejamento já solicitou às diversas áreas do governo qual é essa estimativa de pessoal para a realização de concurso. É evidente que isso não significa que será realizado esse ano, porque o governador Robson recebeu o estado com a dívida de aproximadamente R$800 milhões. E ainda, como se encontra nessa situação atingindo o limite prudencial, vai ser necessário um tempo para solucionar esse problema e aí sim recompor, reestruturar a capacidade operacional dos mais diferentes órgãos, inclusive da Emater. Quero mandar um abraço aqui para o nosso telespectador, antes do intervalo comercial, né? Recebi informação
e uma reclamação, na verdade, né, que, segundo as informações do IEL, Instituto Evaldo Lodi, ligado à Fierne, sistema Fierne, a Secretaria Municipal de Educação envia o dinheiro 4 ou 5 dias, né, para o dia 9, que já está na conta das estagiárias. Há uma reclamação muito grande do pessoal dos ICMEIs que estão recebendo pagamentos atrasados. Então, atenção, Prefeitura de Natal, prefeito Carlos Eduardo, né, ver o que é que está acontecendo aí, Secretaria de Saúde, por causa do atraso do pagamento dos salários dos estagiários, né, dos CMEIs. Então, vamos ver se esse tipo de problema não acontece mais, fica feito o registro. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente continua essa entrevista com o diretor-presidente da Emater, César Oliveira. Até já. Todo mundo tem algum talento. O importante é saber despertar o que há de bom aí por dentro. O seu melhor vai aflorar. Pra ser feliz tem que ter um bom lugar pra crescer. Bom mesmo é ser salesiano e ser o seu melhor a cada dia. Colégio Salesiano, lições pra vida toda. Motorista que respeita as leis de trânsito, dirige bem e faz o bem para todo mundo. Dirigir bem é respeitar os sinais. Parar antes da faixa, também. Não usar o celular enquanto dirige é super do bem. Quem não respeita as leis e a vida dos outros, leva multa e pontos na carteira. Respeitou as vagas de estacionamento? Muito bem, gostei. Campanha Motorista do Bem, Trânsito também. Detran RE, Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Promoção com qualidade, promoção com variedade, promoção com muitas ofertas. É no Nordestão, é amanhã. Macaxeira, quilo 1,18. Goma fresca Sinhá Maria peneirada, pacote de 1 quilo, 3,79. Melão amarelo famosa redinha, quilo, 3,89. Batata inglesa, quilo, 3,49. E na seção de frios e laticínios, todo dia tem promoção pra você. Promoção é Nordestão, Nordestão é promoção. Promoção com carinho e dedicação é no Nordestão. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, conversando com o diretor-presidente da Emater, César Oliveira. Eu gostaria de saber, né, eu sei que há uma relação, politicamente falando, do próprio governo do Estado, do governador que é do PSD, com o PT, o partido, que participa, através de você, por exemplo, da gestão da Emater. Como é que está hoje a situação de parceria com o governo federal, no sentido de que se possa apoiar projetos desenvolvidos pela Emater no Rio Grande do Norte? Robson, essa parceria, ela realmente existe e está sendo progressivamente ampliada. Eu posso citar como exemplos dessa parceria o processo de recuperação e reestruturação da Emater que a gente vivencia nesse momento. Fruto dessa parceria, por exemplo, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós tivemos a oportunidade de adquirir, já recebemos 241 novos computadores, nós tivemos a oportunidade de adquirir, estamos em processo de recebimento de 33 novos carros, como também ar-condicionado, reforma de 80 escritórios da Emater, a construção de 8 escritórios novos, a construção de 2 escritórios regionais novos, também no Estado. Então, eu diria que, do ponto de vista de reestruturação da Emater, para que sejam oferecidas melhores condições de trabalho aos nossos servidores e servidoras, há uma parceria muito forte nessa direção. Além de uma outra, onde nós já negociamos esse ano, que é um projeto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que vai permitir, inclusive, nesse diálogo com o momento de seca que a gente está atravessando, uma ação de manejo sustentável da caatinga. A gente sabe que no Rio Grande do Norte nós temos uma área expressiva em processo de desertificação. Muitos telespectadores talvez não saibam, Rob,
mas estudos do IBAMA revelam que 66% do território do estado está em algum grau de processo de desertificação. No caso do Seridó, nós já temos alguns municípios considerados em desertificação. Mais grave, né? Esse projeto de manejo sustentável da Caatinga, ele tem o propósito de trabalhar um processo educativo, mas também econômico, onde o agricultor ou a agricultora, ao ver a Caatinga, uma jurema, uma calbeira, ali não veja carvão, mas veja uma oportunidade de geração de renda, seja porque essas e outras espécies nativas podem ser trabalhadas numa perspectiva de produzir estaca, de produzir mourão, de produzir flores para a apicultura, de produzir, por exemplo, forragem. E isso é uma parceria mais recente que a gente tem com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que nós vamos trabalhar num número expressivo de municípios, como também para a produção de sementes crioulas. Essa crise econômica, então, não vai prejudicar esses repasses a serem feitos para a Emater? O que a gente negociou com o Ministério do Desenvolvimento Agrário para este ano será mantido e a nossa parceria se fortalece, como também com o Ministério do Desenvolvimento Social, que é a ação de barragem, que nós nos referimos há pouco, é uma ação que a gente operacionaliza por intermédio da nossa parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social. Quero agradecer a participação do César Oliveira, diretor-presidente da Emater no Boa Tarde Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Ficamos por aqui com Boa Tarde Cidadão. Você continua ligado na Band Natal, agora com a Liga Mundial de Vôlei de Quadra, né? Ao vivo, após o nosso programa Boa Tarde Cidadão. E amanhã estaremos de volta, excepcionalmente, por causa dessas transmissões, às 8 horas da manhã. O programa já está gravado, mas sexta-feira voltamos com o horário normal aqui no Boa Tarde Cidadão. Um grande abraço e até lá.